Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que legal, que satisfação poder conversar com Francisco Salles, diretor de serviços da Vertiv. Já conversei com a Vertiv, vamos falar sobre isso mais tarde. Temos muita coisa para contar, segmento muito interessante, não é isso, Francisco? Com certeza, Flávio. Muito bom, obrigado pelo espaço, muito bom estar aqui contigo nesse bate-papo fácil. E sim, vamos desmistificar um pouco essa área de tecnologia de missão crítica e data centers. Com certeza. Bom, eu falava antes, a questão de mais ou menos uns 9, 10 meses, eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael Garrido. Vou até colocar aqui na edição um atalho no canto superior direito da tela para essa primeira conversa, que foi bastante legal, né? E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para você, Francisco, comenta um pouco para a gente dar um contexto, né? Quem é a Vertiv, qual é exatamente a sua área de atuação, a origem da empresa? É uma empresa que é nova, mas muito experiente, enfim, vamos explicar um pouco dessa história. Flávio, a Vertiv é uma empresa relativamente nova, criada em 2016, então o nome Vertiv ele é super novo, 2016, e é uma empresa que nasceu de uma decisão de spin-off do grupo Emerson, especificamente da área de missão crítica, equipamentos de gerenciamento de energia elétrica e termo. Tá? Somos uma empresa global, presente em mais de 137 países, com fábricas em boa parte da Europa, Estados Unidos e China, com mais de 20 mil funcionários ao redor do mundo, produzindo essencialmente equipamentos de energia elétrica e de termo, que nós chamamos de ininterrupta, né? São produtos de altíssima qualidade que atendem muito o mercado que todos conhecem, que nós chamamos de missão crítica, seja ele na área de óleo e gás, telecom, hospitais e também data centers. Não, puxa vida, isso dá um ponto de partida muito interessante, porque missão crítica é um termo que já tem o seu peso que fala por si. É aquilo que não pode interromper, não pode parar, né? E tem tantos exemplos. Claro que a gente vai acabar falando um pouco mais de data center, mas vocês estão presentes em outros segmentos também, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso e depois eu tenho várias coisas para te perguntar sobre a área de data center, por favor. Perfeito. Sim, o termo missão crítica ele veio de uma necessidade de aplicação onde a interrupção de energia ela vai causar um prejuízo relevante para o seu usuário. E dentro desse mercado, numa indústria, por exemplo, se você tem uma interrupção de uma máquina produtora, né, que seja de alumínio, que seja até de embalagem de leite, para você fazer todo o setup da máquina novamente, existe um custo relativo a isso. Né? Então, a interrupção de energia ela é crítica nesses mercados. Se você pegar um mercado financeiro, numa operação de cartão de crédito, e tem uma interrupção no seu processamento, as perdas são milionárias. Né? E nem estamos falando de multas, né, Flávio? Nós estamos falando de perdas realmente de operação do produto. Né? E aí nós vamos para o campo de telecom, nós vamos para o campo de hospitais com suporte à vida. Então, o termo missão crítica e a utilização de produtos para que essa missão crítica não falhe, opere 24 horas, tem uma vasta e grande aplicação no mercado, no geral, tá bom? Não, você de passagem aí mencionou tantas coisas. Hospital, né? Imagina uma UTI sem energia ou sem a climatização correta. Aposto que esse é um segmento que vocês também têm bastante presença, né? Sim, a gente consegue, através de parcerias, através de grandes contratos que existem no mercado, atender o mercado, não só hospitalar, o mercado de telemedicina no geral. Se você imaginar que hoje a telemedicina atende num ritmo acelerado e cada vez vai ser mais próximo do usuário, Flávio, o âmbito de telemedicina, a interrupção de dados nesse momento, numa análise do médico ou até numa análise clínica de um teste que foi realizado, pode prejudicar muito, interferir muito no resultado dessa consulta. Então, a Vertiv ela produz sim, produtos
e tem serviços especializados, onde esse mercado de telemedicina, de saúde em si, é muito beneficiada para a utilização. Não, com certeza. Agora, a primeira conversa que eu tive lá no ano passado, a gente concentrou um pouco o tema na área de data center, porque não há dúvida hoje em dia, com todo esse fenômeno da evolução digital, transformação digital, o nome que se quiser dar, a impressão que me deu é que o segmento de data center fez um boom, né? Seja o data center próprio, seja o data center de colocation. Então eu queria que você comentasse um pouco quais são as ofertas que a Vertiv tem exatamente em apoio à operação e às missões críticas do data center. Legal, Flávio. Esse é um assunto bastante interessante, o mercado de data center. E aí, um ponto interessante para a gente comentar: a pandemia parece que trouxe a área de tecnologia mais próxima à população, né? Então, hoje, o termo latência, o termo 5G, nuvem, próprio data center, eles estão mais na cultura da população mesmo. Todo mundo, ou pelo menos boa parte, já conhece esses termos. E foi o que aconteceu realmente com a expansão tecnológica que nós vimos, em razão, principalmente, da pandemia, né? Muitas empresas tiveram que sair do seu âmbito normal de escritório para fazer reuniões, inclusive parecidas a essas que a gente tem, reuniões virtuais. E para isso, a utilização dos data centers foi essencial. E a ponto de, vou te dizer, Flávio, que nós conseguimos, junto ao governo, não só brasileiro, no governo americano em si, na América Latina em geral, a utilização de um termo de serviço essencial. Olha onde nós chegamos na utilização do serviço essencial, porque o data center passou a ser um serviço essencial à população. E nós que atendemos esse ramo, nós beneficiamos também desse termo de serviço essencial, porque nós provemos serviços à população, seja novamente uma telemedicina, seja uma educação à distância, né, que nós vimos bastante também durante esse período, né, graças a Deus já um pouco passando, mas essas tecnologias, elas não vão parar e elas não vão deixar de ser utilizadas. E aí está o nosso serviço. A nossa expansão está toda em cima de grandes data centers, mas principalmente agora com a vinda do 5G, da rede mais descentralizada, a nossa equipe pode suportar muito esse negócio, porque está presente cada vez mais em lugares remotos no Brasil e na América Latina, Flávio. Sabe que eu, coincidentemente, falava há pouco para você, eu visitei um grande data center, uma das unidades de uma grande empresa de data center semana passada. Você já me cantou a bola que vocês estão presentes lá, como estão em tantos outros data centers que tem no Brasil. Mas ali os serviços basicamente são ligados à área de temperatura, eletricidade, fornecimento de eletricidade em caso de interrupção, e tem uma parte que é super nobre, que é a área de monitoração e gerenciamento, né? Eu acho que essa parte de monitoração e gerenciamento merece você contar um pouquinho mais para a gente. É muito interessante essa área. A área de monitoração é o que garante ao gestor do site, ao gestor do data center, a operação, né? É onde ele vivencia o dia a dia, como está a operação do seu data center. Lembrando bem que o bem maior dele é que a área de computação, a área de processamento continue realizando suas atividades, seja ela de cartão de crédito, seja ela de telemedicina, sem interrupção, 24 horas por dia, todos os dias. Então, você ter monitoração é um benefício muito importante, porque é onde você pode ter, inclusive, previsibilidade de falhas ou, às vezes, até de consumo, né? Por muitas vezes, eu diria para você assim que a bem utilização de uma monitoração faz você reduzir custos na operação. Olha que interessante. Por quê? Porque você está ali dentro da sua monitoração, vendo o que é melhor de operação para o seu produto e ali otimizando recursos, né? E na parte de gerenciamento de data center, onde a Vertiv possui um serviço muito especializado, a gente entra num ponto, Flávio, que hoje em dia é bastante crítico
falando em criticidade, né, é bastante crítico para o mercado, que é a escassez de mão de obra especializada. Né? Os data centers estão ampliando cada vez mais longe de grandes centros, em cidades de tecnologia, mas fora de grandes centros, e com isso a falta de mão de obra especializada ela é urgente. E a Vertiv consegue contribuir muito forte, por quê? Porque desenvolveu e desenvolve profissionais especializados no ramo de sistema de energia elétrica e termo, que é o coração do data center, é ali que não pode haver falha. E nós temos hoje uma expansão muito forte, uma descentralização muito forte de equipe, temos mais de 16 localidades no Brasil. Se falar em membros de funcionários, nós temos mais de 500 profissionais dedicados a campo. Né? E um segmento de serviço muito interessante, que é o serviço de operação de data center 24 horas. O nosso especialista de termo e de power dentro da casa do nosso cliente, com respostas muito rápidas e com serviço 24 horas. Sabe que isso tudo que você falou me fez lembrar, né, exatamente de algo que eu tinha lido sobre as ofertas de vocês. Bom, primeiro, esse pequeno exército de profissionais muito capacitados, que é o que o mercado não tem, né, estão aí exatamente para cumprir essa função de ajudar a fazer toda essa monitoração. A parte de análise preditiva, né, que vocês são capazes de prever, achando a palavra, de prever, são capazes de prever falhas, atuar antes disso, aprendizado em cima disso, enfim, é um segmento que quem olha de fora pela primeira vez pensa, é temperatura e eletricidade, meu Deus do céu, como isso é crítico, como é importante e como vocês têm aí um pequeno exército para cuidar disso, né? Sem sombra de dúvida, e eu diria para você que é um pouco diferente da monitoração remota, quando a gente vai para o âmbito de manutenção remota, aí os ganhos são muito efetivos com a utilização de muita tecnologia existente já no mercado e aplicação dentro da Vertiv. Né? Por exemplo, o Smart Glasses, né? esses óculos inteligentes que tem com filmadora e com tela, né? Eles permitem que especialistas que estão, às vezes, localizados em países fora do Brasil, ou às vezes em localidades dentro do Brasil, mas não presente no site, eles permitem que um funcionário da Vertiv, ou mesmo o cliente que está de frente com o produto, faça uma interação e faça uma correção no produto, às vezes necessária, ou um ajuste de um setup, que seria em outros momentos seria necessária a ida de um profissional a campo. Né? Então, a gente está reduzindo, está encurtando esse tempo de atendimento. Por isso que eu comentei que, em alguns casos, o tempo de atendimento passa a ser praticamente zero, porque o profissional da Vertiv está no local, ele tem conhecimento ele é um especialista no mercado de energia elétrica e de termo, que são os grandes vertentes para um âmbito de monitoração de data center, desculpe, e aí ele consegue contribuir, às vezes, então, utilizando recursos, como eu te comentei, assim, de realidade aumentada. O preditivo, ele vem da coleta de informação. Né? Se eu coleto informação, faço uma análise crítica através do Learning Machine, por exemplo, e dali, através de setups, de ajuste, eu falo, olha, essa máquina está com tendência, imediatamente a gente envia um técnico ao site, às vezes, por muitas vezes, eu digo para você, sem o cliente saber o que está acontecendo. Não, olha que interessante. Eu sei que vocês têm contratos com alguns clientes, que há profissionais lotados no cliente, isso é uma modalidade. Existe o gerenciamento à distância, onde vocês têm toda a monitoração, como também isso que você falou. Você pode colocar um óculos de realidade aumentada num profissional e ele fazer a inspeção remota do lugar, né? Uma diversidade de formas, né? Várias formas. Olha, eu diria para você que o campo é vasto, a tecnologia está chegando de uma maneira, inclusive para o âmbito de serviço ou de manutenção específico, que ela é gritante. Nós estamos vendo a utilização de drones para inspeção de locais de difícil acesso, fazer uma manutenção preventiva ou preditiva, às vezes utilizando esse recurso, realidade aumentada, utilização de smart glasses, utilização de serviço remoto através do próprio computador, o computador ligado à máquina. Ou seja,
é muito interessante e é de uma boa prática a utilização deste recurso tecnológico para que cada vez mais o tempo de resposta, e aí sim que eu digo para você que é o calcanhar de Aquiles de uma operação crítica, é o tempo de resposta a uma falha. Quanto menor for esse tempo de resposta, ou seja, quanto mais rápido eu tiver uma atuação e diminuir os riscos de uma queda, melhor para a empresa. É. Não, puxa vida, fantástico. Foi muito legal essa nossa conversa, porque ampliou consideravelmente o que eu já tinha aprendido no ano passado, na conversa do ano passado. Você me deu uma outra visão. É muito legal ver essa evolução aí da Vertiv. E eu espero que a gente possa, em algum tempo, voltar a conversar novamente, quem sabe presencialmente, tomando um café e gravando ao vivo. Que tal? Com certeza, vai ser muito legal. Flávio, eu já aproveito, te convido aqui, faço um convite para que você visite o nosso centro de treinamento, o Academy, onde nós reproduzimos justamente todos esses serviços que eu comentei com você aqui, dentro de uma área controlada, sob controle, para justamente fazer essa capacitação dos nossos técnicos. É aqui próximo, é aqui em Barueri, próximo de São Paulo, e aí nós podemos tomar um café juntos lá e fazer essa apresentação para você. Maravilha, super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Francisco Sales, diretor de serviços da Vertiv. Puxa vida, Francisco, já estou pensando nessa visita, nesse café. Fica bem e até essa nossa próxima conversa, que seja breve. Até lá. Venha, vamos juntos. Obrigado, Flávio. Um abraço.